Jesus Cristo. E nós vimos que ali no livro do Atos, no capítulo 2, acontece, a promessa é concretizada sobre os discípulos. O Espírito Santo ele desce naquele lugar, e todos aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali reunidos, eles são cheios do Espírito Santo. E aí nós vimos que com o passar do tempo, a igreja do Senhor, ela vai aumentando, ela vai crescendo com o passar dos tempos. Logo após ali que Jesus e que Deus ele dá ordem para os discípulos saírem de Jerusalém e irem em busca das almas, irem em busca daqueles que estavam perdidos, porque os discípulos estavam apenas em Jerusalém. Estar em Jerusalém é estar em um lugar onde Deus sempre está manifestando a sua presença. E nós vimos que ali os discípulos saem um para um lado, o outro para o outro, sempre dois em dois, pregando a palavra do Senhor. Assim como Pedro e João, na porta do templo, fizeram com que aquele coxo, através do nome e do poder do Senhor Jesus, voltasse a andar. Nós vimos também que no capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, a conversão do apóstolo Paulo, um homem perseguidor da igreja do Senhor, um homem que perseguia os cristãos, um homem que entrava em casa das pessoas, das mulheres, pegando as mulheres e levava arrastada pelos seus cabelos à praça pública e levava a bater e a apanhar, perseguindo a igreja do Senhor. Até o momento que Deus ele tem um encontro com Paulo na beira do caminho de Damasco. Nós vimos que ali, enquanto Paulo estava passando com o seu cavalo, a Bíblia diz que passou ali, Jesus apareceu a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Um homem que perseguia os cristãos. Mas só que nós vimos, quanto mais a igreja do Senhor era perseguida, mais a igreja do Senhor crescia sobre a face da terra. Quanto mais a igreja era caluniada, era perseguida, quanto mais matavam os cristãos, mais a obra do Senhor crescia, porque Deus é o dono desta obra, Deus é o dono desta igreja, Deus é o nosso dono. E ali Paulo ele tem um encontro com Jesus. Jesus faz com que ele caia do seu cavalo e fica cego por alguns dias. E ali Jesus incomoda, Deus incomoda a Barnabé para ir até a rua chamada direita, onde estava Saulo. E ali Barnabé dizendo: mas como que eu vou até esse homem, um perseguidor, um homem que mata os cristãos? E ali Deus fala para Barnabé dizendo: este para mim já é um vaso escolhido, esse para mim já é um vaso que eu peguei para a minha obra. E ali Barnabé vai até aquela casa, ora por Saulo, e ali ele volta à visão, tem a visão, volta a enxergar novamente, e ali no mesmo momento ele se converte, no mesmo momento ele é batizado com o Espírito Santo do Senhor. E ali nós vimos que um perseguidor, ele passa a ser perseguido. Paulo, aquele que perseguia a igreja do Senhor, agora ele passa a ser perseguido pelos soldados romanos, por aqueles que perseguiam a igreja do Senhor. Com o passar do tempo, Paulo e Silas, eles passam por várias cidades, eles passam por vários lugares, pregando a palavra do Senhor, levando a obra, aquilo que Jesus tinha ordenado, para que eles pudessem estar realizando. É por isso que o Espírito Santo do Senhor, ele desceu em Atos 2, dando ali poder, autoridade, dando unção, para que aonde os discípulos passassem, eles pudessem ter a autoridade de colocar as suas mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de expulsar os demônios e as pessoas serem libertas. E ali nós vimos que esses discípulos, eles vão em cada cidade e fazem uma reviravolta, eles fazem algo para deixar marcado. Assim, quando Jesus passava nas cidades, passava nos lugares aonde Jesus entrava, sempre Jesus causava um movimento. Assim estes homens também,
aonde eles entravam, eles faziam raiva àqueles homens da lei, faziam raiva aos soldados, faziam raiva aos reis da época. E nós vimos que conforme eles iam pregando, iam falando do amor do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor ia crescendo, o povo ia aceitando Jesus, almas eram batizadas, e a obra do Senhor ia aumentando cada vez mais. E nós vimos aqui no capítulo 16, não é diferente. Paulo e Silas, eles estavam indo à oração, eles estavam indo em busca da presença do Deus a qual nós aqui estamos servindo nesta noite. E por volta de alguns dias, a Bíblia nos diz que sai uma jovem com um espírito de adivinhação, que dava ali lucro aos seus senhores. E nós vimos que quando Paulo e Silas passavam por aquele lugar, todo dia que eles estavam indo à oração, aquela jovem clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Toda vez que Paulo e Silas passavam ali por aquele lugar, esta jovem clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Senhor Jesus Cristo. E isso ela fez por muitos dias. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ali, ela clamava aos seus senhores dizendo: esses homens são homens servos do Senhor. Sabe por que ela falava isso? Porque ela estava possessa por um espírito maligno, ela estava possessa por um espírito perverso. E nós temos a certeza que o espírito maligno, ele conhece quem é e quem não é. O espírito maligno, ele conhece quem tem e quem não tem. Ele sabe quem tem autoridade e quem não tem. Ele conhece não por saber quanto tempo de cristão a pessoa tem, não por saber se a pessoa tem algum cargo eclesiástico, não por saber se a pessoa tem algum curso de teologia, bacharel, alguma coisa, não. Basta que a pessoa seja cheia do Espírito Santo do Senhor. Aonde ele passa, possa não ter um curso de teologia, possa não ter um cargo eclesiástico, possa ser o crente mais simples que for, mas se ele for cheio do Espírito Santo, aonde ele passa, o espírito perverso, ele sabe: com esse daí eu não posso mexer, com esse daí eu não tenho poder algum, porque ele é cheio da presença do Espírito Santo. Ele te conhece, ele nos conhece, ele sabe se nós temos ou não temos, ele sabe se nós somos apenas de aparência ou se nós somos de verdade. Assim como Deus, ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. O adversário das nossas almas, ele também conhece a nossa vida. Ele sabe se o nosso momento de estarmos na igreja é a mesma forma que nós estamos lá no mundo. Ele sabe se o mesmo jeito que nós adoramos aqui na igreja, se o mesmo jeito que nós vimos para a igreja, se a mesma vida que nós vivemos dentro de uma igreja é a mesma vida que nós vivemos lá fora. Ele conhece. Ele conhece por dentro e por fora. E assim como Paulo e Silas, ele conhecia. Por isso que ele usava esta jovem dizendo: esses dois homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo. Não sabia, aqueles senhores não sabiam. Ela muito menos não sabia, mas o espírito imundo que estava na vida dela conhecia. O espírito que habitava em Paulo e Silas. O espírito do maligno, ele conhece o espírito que habita em mim e você. O espírito perverso, ele conhece a nossa alma. Ele conhece os nossos momentos. É por isso que muitas das vezes nós entramos em lugares onde está uma tristeza, está uma angústia. Mas parece que quando você chega naquele lugar, aquela tristeza vai embora. Aquela angústia sai, aquele momento, aquela escuridão sai, aquele peso vai embora. Porque o Espírito do Senhor, ele habita no teu coração. E conforme o Espírito Santo habita no teu coração, o Espírito perverso, ele respeita o Espírito Santo. Ele tem a autoridade que habita em você. E Paulo e Silas, Paulo principalmente, ele se perturba. Porque todas as vezes que eles passavam por ali, aquela jovem clamava dizendo: esses dois homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Poderoso.
E Paulo se perturba com isso. E quando Paulo ele se perturba, a Bíblia nos diz que ele se volta e diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Glória a Deus, aleluia. Quando ele se quisia, fica perturbado com aquilo que aquela mulher, que aquela moça, aquela jovem estava dizendo. Paulo ele para e volta dizendo: não. Eu posso imaginar ele olhando para Silas dizendo: Silas, hoje vai ser diferente. Nós vamos chegar um pouquinho atrasado na oração, mas nós vamos fazer algo aqui nós vamos. Que essa moça não vai mais adivinhar, ela não vai. Paulo com Silas para naquele momento, diante daquelas jovens e diante daqueles senhores, porque conforme aquelas jovens adivinhavam, por conta daquele espírito imundo que habitava nela, aqueles senhores lucravam por ela adivinhar. Eles ganhavam dinheiro, ganhavam lucro por ela estar adivinhando as coisas. Mas Paulo com Silas chega naquele lugar, passa por aquele lugar e diz: não, eles não podem ficar lucrando por isso. E ali Paulo e Silas param. Paulo dá uma palavra de ordem, dizendo: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela agora. E na mesma hora aquele espírito saiu. E aqueles senhores, vendo que a esperança do seu lucro estava perdida, pegaram Paulo e Silas e prenderam. Prenderam Paulo e Silas, levaram à praça pública, na presença dos magistrados. E a Bíblia diz que, apresentando aos magistrados, dizendo que esses homens são judeus e perturbaram a nossa cidade, perturbaram o nosso povo. Porque aonde o Espírito Santo do Senhor habita, o mal não resiste. Aonde o Espírito do Senhor ele habita, o mal tem que bater em retirada. Nós cristãos não fomos chamados para perturbar pessoas, mas nós cristãos fomos chamados para perturbar o inferno, para bombardear o inferno, para arrancar as almas que estão indo para o inferno e trazer a salvação dessas almas. Nós não fomos chamados para perturbar ninguém, mas fomos chamados para perturbar o inferno, para arrancar as almas que estão sendo perturbadas por esses espíritos. Paulo e Silas não estavam perturbando a cidade, mas estavam perturbando o espírito que habitava naquela cidade. Porque aonde um crente ele chega, o mal ele tem que sair. Aonde um cristão verdadeiro, genuíno, cheio do Espírito Santo, até a tampa da sua cabeça, onde ele põe a planta do pé, se tem algum espírito perverso, ele tem que bater em retirada no mesmo momento, porque ali chegou uma força maior. Nós temos que ter essa autoridade. Chegou em algum lugar, viu que o clima está diferente, não precisa abrir a sua boca dizendo: eu repreendo, não. Em pensamento ali com Deus, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora. Glória a Deus. Você vai ver que daqui a alguns minutos aquele peso ele vai retirado. Glória a Deus. E daqui a pouco está todo mundo alegre, está todo mundo sorrindo, porque o Espírito do Senhor ele tem a liberdade em fazer quando nós damos a liberdade para ele operar. Quando nós damos a total liberdade para que o Espírito Santo do Senhor ele habite, nós podemos ter a certeza: o mal ele não vai encontrar brecha para que habite em nossa vida. Tem casa de cristãos que é perturbada por espírito perverso. Tem casa de pessoas que são crentes, então não sei, que pessoas que servem a Deus há tempos na igreja, mas não tem paz dentro da sua própria casa. Não tem paz dentro do seu próprio lar. Não tem paz no meio da sua própria família. E Jesus está nos dizendo nessa noite: repreenda esse espírito mal nessa noite, para que o Espírito Santo do Senhor ele possa habitar no teu coração, ele possa habitar na tua alma, ele possa habitar lá dentro da tua casa. Seja profeta do Senhor dentro da sua casa, e profeta do Senhor no meio da sua família. E a Bíblia
espancam Paulo e Silas em praça pública, dão uma surra, por conta deles estarem fazendo bem, por conta deles estarem fazendo aquilo que agradava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que nós se colocarmos na posição para fazer aquilo que agrada a Deus, o adversário das nossas almas, ele vai se levantar. A todo momento que nós colocarmos o desejo no nosso coração, para que realizarmos a vontade do Senhor em nossa vida, o adversário das nossas almas, ele vai ficar de pé em nossas vidas. Mas toda vez que ele se levanta, ele já se levanta com destino, e o destino dele é se levantar para cair novamente. Ele se levanta sempre com um destino. Toda vez que ele se levanta para cair, porque ele já é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Paulo e Silas agora são espancados. Espancam, e agora, depois que ele deixou o carro, levam Paulo e Silas para um cárcere. Prendem Paulo e Silas dentro de um cárcere. No meio de presos, de pessoas que estavam ali presas. Agora pensa que eles foram presos dentro de uma cela e ficaram soltos? Não. Conforme diz os estudiosos, diz que eles amarraram a mão de Paulo e Silas para trás, amarraram seus pés, 2 troncos tinha dentro daquela cela, e amarraram eles com a cara no chão, encostaram naquele tronco. Eles não ficaram como os presos de hoje em dia, dentro de uma cela, que podem caminhar e fazer o que quiser. Não, era diferente. Eles estavam presos, mas eles estavam amarrados dentro de uma cela, com a cara amarrada entre os seus joelhos, como que estivesse dobrado ao meio. Assim Paulo e Silas estavam dentro de uma cela, no fundo de um porão, de uma cela, aonde tinha umidade, aonde ratos tinha naquele lugar, uma escuridão tremenda. Mas só que a Bíblia diz, no versículo 25, que perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas estando dentro daquela prisão, glória a Deus, Paulo e Silas estando dentro daquele lugar horrível, amarrados seus pés e suas mãos, eles começam a se perguntar um para o outro. Não. Jesus, ele diz que todo o poder é nos dado, toda a autoridade estava sobre cada um de nós. Nós não podemos se conformar a ficar calados dentro dessa cela. Nós não podemos ficar conformados em ficar amarrados dentro dessa cela. E aí eu posso imaginar Silas perguntando para Paulo, dizendo: mas o que nós vamos fazer, Paulo? Olha o jeito que nós estamos amarrados nos pés, amarrados às mãos. Não podemos nem se mexer, só o olho e a boca está se mexendo. E aí eu posso imaginar para Paulo dizendo, Paulo falando para Silas dizendo: os nossas mãos estão amarradas, Senhor. Os nossos pés estão amarrados, mas a nossa boca ninguém pode fechar. A nossa adoração ninguém pode calar, Senhor. Aonde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Jesus. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, enquanto um começou a orar, o outro começou a louvar o Senhor. Enquanto um clamava em oração, o outro louvava o nome do Senhor. Agora imagina, dentro de uma prisão, uma escuridão danada, no fundo, no porão. A Bíblia diz que os presos que estavam em cima começaram a escutar que um som começou a subir de baixo para cima. glória a Deus, E algo começou a acontecer na prisão. Conforme Silas orava e Paulo cantava, ou conforme Paulo orava e Silas cantava, algo começou a acontecer extraordinário. Porque uma coisa nós temos a certeza: podem amarrar as nossas mãos, podem tentar amarrar os nossos pés, mas enquanto nós estivermos com fôlego de vida, nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar o nome do Senhor, porque através da adoração, através do louvor, através da glorificação, o nome do Senhor é adorado, o nome do Senhor é exaltado, o céu entra em movimento, porque Deus, ele entra
creio que não está pior do que Paulo e Silas naquele momento. Eu creio que você não está passando por um processo pior do que Paulo e Silas passaram naquele dia. Você está muito melhor. Então eu quero te convidar nessa noite. As suas mãos estão soltas, a sua boca está aberta, os seus pés estão soltos, a mão de Paulo e Silas está amarrada, o pé de Paulo e Silas está amarrado, eles estavam dobrado no meio, mas você pode ficar de pé para adorar, você pode levantar sua mão para adorar, a sua boca está aberta, você tem saúde, você tem vida, você tem ar para respirar, você tem alimento para se alimentar na sua casa. Então adora o Senhor por isso, exalte o Senhor por isso, porque Ele é fiel. Eu creio que a dificuldade que nós estamos enfrentando não dá para se comparar com o que Paulo e Silas estavam passando naquele momento. Você imagina, eles já tinham apanhado o dia inteiro em praça pública, todos machucados, com chicotes, todos sangrando, os dois, e ainda os seus pés e suas mãos amarrados, e ainda dentro de uma prisão, eles conseguiram louvar e adorar o Senhor. Dentro de um lugar que eles podiam ter esperança de sair de lá, eles conseguiram abrir a sua boca e começar a louvar. Eles conseguiram abrir a sua boca e começar a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que aqueles presos começaram a escutar. E de repente, enquanto eles oravam e cantavam, um terremoto abalou a prisão. Enquanto eles louvavam e oravam o nome do Senhor, um grande terremoto abalou os alicerces daquela prisão. Mas só que a Bíblia diz que não caiu em cima deles. Tremeu, terremoto, as cadeias caíram, as prisões foram soltas, todos os presos foram soltos naquele momento. Porque através da minha e da sua adoração, não vai ser só nós que vamos receber o livramento. Todos aqueles que estão à nossa volta receberão a bênção do Senhor na sua vida. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam, mas só que o terremoto não foi só na cela deles. Não foi só eles que foram soltos, todos os presos. Todos aqueles que estavam encarcerados naquele momento foram soltos das cadeias. E todos eles receberam a liberdade. No momento que nós decidimos começar a adorar e louvar o nome do Senhor, não vai ser só nós, não vai ser só a sua própria vida que vai receber o livramento, mas todos aqueles que você tem orado e tem buscado da parte do Senhor, todos eles receberão a bênção e o terremoto de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que aquele carcereiro, vendo a porta da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que tinham todos fugido. Mas só que a Bíblia diz que Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aqui nós vemos o propósito dessa cadeia. Nós vemos o propósito de Paulo e Silas ser presos naquele dia. Paulo e Silas não foi preso só porque ia acontecer um terremoto. Paulo e Silas não foi preso só porque eles expulsaram um espírito mau de uma jovem. Não. Paulo e Silas não foi preso só por conta daqueles presos que estavam lá dentro. Não. Paulo e Silas foi preso porque tinha um carcereiro e uma família que precisava se render aos nomes do Senhor. Porque tinha uma casa que precisava reconhecer a Jesus como seu Salvador. Quando o carcereiro tira a sua espada para se matar, Paulo, ele clama com grande voz e diz: não faças mal a nenhum a você, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. E a Bíblia diz que ele pediu luz e saltou dentro todo o trem, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Tiramos para fora disso. O que é necessário para que eu faça para me salvar? E ali Paulo e Silas respondem dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Era esse
Era esse o propósito dessa prisão. Era esse o momento que tinha que acontecer para que esse carcereiro pudesse render-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Paulo pregava a palavra do Senhor. Todos que estavam em sua casa, e tomando consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergonhos, e todos eles foram batizados. Todos eles foram batizados. Logo ele foi batizado, e todos os seus familiares, através de uma prisão de 2 discípulos. Jesus, ele salva um carcereiro e salva toda a sua família. Muitas das vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos as situações que nós enfrentamos. Assim como Paulo e Silas poderiam não estar entendendo o motivo deles estarem naquela prisão naquele dia. Eles apenas tinham feito bem. Eles tinham expulsado o espírito mal de uma jovem. Para eles, tinham feito bem. Mas só que o propósito do Senhor também era de libertar aquela jovem. Mas o propósito de Deus naquele dia era salvar o carcereiro e toda a sua família. Era salvar aquele homem e toda a sua casa. Talvez o processo que você esteja enfrentando, você não esteja entendendo. E talvez o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que talvez esse processo, essa dificuldade, esse momento que você olha para o Senhor e diz: eu não estou entendendo. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer: essa dificuldade que você está passando, esse momento que você está enfrentando, é para que toda a sua casa, toda a sua família possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de toda a sua casa e toda a sua família. O processo que Deus nos faz passar, no começo nós não entendemos, porque a Bíblia diz: o bom não é o começo das coisas, mas o bom é o final delas. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Esse processo que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, que você já olhou para Deus e perguntou tanto por quê, e Deus muitas vezes não te responde. Deus está dizendo nessa noite: é para que toda a tua casa venha aceitar o meu nome. Glória a Deus. É para que toda a sua família possa se entregar aos meus pés. É para que todos aqueles que você tem buscado, tem orado, tem clamado, possa reconhecer que eu ainda sou Jesus, que o meu nome tem todo o poder, que toda a autoridade está sobre as minhas mãos, que eu não perdi o controle, que eu não perdi a direção. Sabe de uma coisa nessa noite? Assim como esse processo teve a data do início, ele também tem a data do final. E sabe de uma coisa? Está prestes a terminar, porque eu estou prestes a começar a realizar uma linda obra. Quem crê nessa palavra nessa noite? Esse processo ele teve data de início, mas também ele tem data de final, porque a obra que o Senhor tem para realizar já começou a ser realizada, porque Deus ele não perde batalha através da minha e da sua adoração. Deus ele entra com providência, Deus ele quebra a cadeia, Deus expulsa o demônio, Deus ele cura a enfermidade, Deus ele quebra o laço nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Esse processo ele teve data de início. Essa dificuldade ele teve data de início. Esse momento que você está passando, ele teve a data de início. O Senhor Jesus te trouxe até esse santo lugar para te dizer: assim como ele teve a data para iniciar esse momento, eu já marquei a data para o final desse processo. Eu já marquei a data para o final dessa dificuldade. Eu já marquei a data para o final desse momento que você está passando. Mas só que ele só vai terminar depois que eu fazer uma grande obra na sua casa. Depois que eu terminar a obra que eu comecei na sua família, na sua casa.
data do início. Esse processo que você está passando, ele teve data do início, mas ele já está com a data do final. Mas só que ele só vai terminar depois que Deus terminar a obra que ele começou dentro da sua casa. E assim como Paulo e Silas clamavam naquela prisão, naquele dia, naquela noite, eu quero te convidar nessa noite a você levantar as suas mãos para o céu. Paulo e Silas naquele dia ele não conseguiram levantar as suas mãos porque eles estavam amarrados. Só com o som da voz deles, eles fizeram com que o céu se movesse. E através do céu se mover, Deus fez com que o terremoto aconteceu naquela prisão. Nessa noite as suas mãos não estão amarradas, os seus pés não estão amarrados, a sua boca está aberta para que você possa clamar. Então eu quero te convidar nesta noite, enquanto nós vamos clamar ao Senhor, eu creio que vai ter terremoto de Deus acontecendo em alguns lugares nesta noite. Feche os teus olhos e clame ao Senhor nesta noite. Feche os teus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Clame ao Senhor, porque Deus ele vai derramar um terremoto neste lugar. Clame ao Senhor nessa noite, porque Deus ele vai fazer algo acontecer neste lugar. Em nome de Jesus, meu Pai. Conforme a palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, Senhor, nós temos pregado sobre o teu povo, Senhor Jesus. Nós erguemos as nossas mãos nesta noite, meu Pai. Erguemos as nossas vozes em sinal de clamar o teu nome, meu Senhor. A tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e grandes que ainda não sabes, meu Pai. Nós erguemos as nossas mãos, Senhor, em sinal de redenção nesta noite, meu Pai, e clamamos a ti, Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer uma reviravolta, meu Pai, na vida daqueles que nós temos orado, na vida daqueles que nós temos clamado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, vai escrever o alicerce desta prisão, que tenha mudado muitas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, envia os teus anjos de guerra, envia os teus anjos de batalha nessa noite, Senhor, repreendendo todo mal, Senhor, tudo aquilo que não provém do teu agrado,
te levanta, e se chorar Ele te consola, quando oprimido Ele te liberta, Ele é o campeão e Ele te adora. Prepare que você é um vencedor, essa é a vitória que Deus preparou. Só te fala assim, vai ter caminho, sai desse carro, você seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, vai numa guerra para ganhar. Vai vitorioso, homem pode vir